Donald Trump eleito o novo presidente dos Estados Unidos. Como isso impacta diretamente os nossos investimentos aqui no Brasil? É sobre isso o conteúdo de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Hoffa, consultor de investimentos, e aqui no meu canal eu trago conteúdos que te ajudam a aumentar a sua rentabilidade investindo com segurança. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você e você ainda não está inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve aqui no canal. E o nosso conteúdo de hoje é para falar sobre a recente vitória à presidência dos Estados Unidos de Donald Trump e como isso vai impactar diretamente os seus investimentos. Primeiro de tudo, nós precisamos entender como que funciona e quais são as medidas propostas pelo Donald Trump em relação à economia, porque é isso que vai impactar aqui nos investimentos. Então, isso está relacionado ao que ele já fez quando ele foi presidente dos Estados Unidos, antes do último mandato do Joe Biden, e ele vai implementar isso agora novamente, essas medidas. Também é importante ressaltar que essas medidas elas serão facilmente implementadas porque o Senado e a Câmara, hoje, atualmente, lá nos Estados Unidos, também é do republicanos em sua maioria, que é o mesmo partido do Donald Trump. Então é muito mais fácil de você aprovar medidas, leis, entre outras coisas. Perfeito? Vamos aterrissar aqui para o nosso tema central. Existem algumas pautas que serão colocadas em prática, mas eu quero chamar a atenção aqui para duas principais que vai nos impactar aqui no Brasil de uma maneira mais eficaz ou mais assertiva, digamos assim. Primeiro de tudo, uma das medidas está relacionado a impostos. Então, basicamente, o Trump ele quer reduzir impostos para famílias e para as empresas americanas, certo? Reduzir impostos e, por sua vez, aumentar impostos de importação. Então, produtos que venham de outros países para os Estados Unidos, a ideia é com que aumente o imposto para favorecer, para beneficiar produtos, empresas, produções americanas. Basicamente, fazer com que o americano produza aquilo e, consequentemente, venda para o povo americano, reduzindo impostos e incentivando essa comercialização. Já um carro, um produto que venha lá do México, da China, do Brasil, de outros países, esses produtos, óbvio que dependendo do produto vai ter mais ou menos imposto, e dependendo do país, tem uma rixa ali entre Estados Unidos, Trump e a China, né? Então, os carros da BYD, enfim, vai ter imposto alto, ou talvez vai ser cortado, nem vai permitir entrada. Mas a questão é que produtos que iriam de fora dos Estados Unidos para os Estados Unidos, aumento de imposto para equilibrar essa conta. Você reduz internamente e aumenta o imposto externamente. Só que isso, por sua vez, pode gerar efeitos de aumento dos preços internamente, porque falta produto vindo de fora ou ele vem, só que ele vem com preço maior. Logo, isso estimula a inflação nos Estados Unidos, certo? E estimulando a inflação, o que acontece? Ele vai ter que manter juros pressionados, juros mais altos do que talvez a gente esteja acostumado ou talvez do que foi os últimos 10, 20 anos. Logo, presta atenção, juros maiores nos Estados Unidos beneficia a moeda. Isso vale para qualquer país. Quando você tem um país que ele tem juros altos, a moeda local ela tende a se valorizar. Exemplo, se o Brasil jogasse a taxa de juros para 30% ao ano, o real se valorizaria frente a outras moedas, só que isso não é saudável fazer, certo? Mas juros mais altos nos Estados Unidos pressiona valorização do dólar, logo desvalorização de outras moedas como o real. Então, isso daqui é uma medida de impostos que favorece a inflação, que favorece juros lá, que por sua vez vai prejudicar um pouco a nossa cotação. A gente vai sofrer mais. É mais fácil ver o dólar sempre em patamares mais altos por conta disso, certo? E aí temos um outro detalhe. A partir do momento que eles coloquem impostos de importação para os produtos que vêm de outros países para os Estados Unidos, esses impostos vão fazer com que esses países vendam menos para os Estados Unidos. Se eles vendem menos, eles estão recebendo menos dólares, está ficando mais dólares para a economia americana. Logo,
isso também favorece a cotação do dólar, ou melhor falando, desfavorece para quem vende para os Estados Unidos. E tá mais um motivo aí pelo que o nosso real acaba sendo desvalorizado de novo frente ao dólar. Qual que é a solução para a gente resolver esse problema aqui, né? Vamos lá, não é um problema, isso é uma situação que acontece lá fora e acaba refletindo no dólar. No Brasil, basicamente, precisaria ter um forte corte de gastos, aonde que a arrecadação ela fosse maior do que os gastos do governo. Com isso, a gente faria com que a nossa moeda não sofreria frente ao dólar. Só que essa não é uma realidade que deve acontecer, pelo menos não no curto prazo. Esse é um ponto. Olhando para os investimentos, como que a gente se protege disso? Se nós tivermos um dólar com uma cotação maior, logo vai gerar uma pressão de juros aqui no Brasil também. Então a renda fixa ela vai continuar por mais tempo estando muito atrativa, estando com taxas de 10, 11, 12, 13, 14, 15% ao ano, a depender do prazo do ativo, do risco do ativo. Ou seja, esse cenário de Trump, ele vai favorecer a renda fixa aqui no Brasil. Taxa de juros maiores, pressionadas por uma questão de câmbio e que, consequentemente, alguns problemas internos relacionados ao fiscal também pressiona juros para cima. Então, investimentos bons na renda fixa para esses momentos agora, pós-fixado, o CDI. Tá? O CDI. E aí, quando esses juros terminarem de subir, imagina que é uma gangorra, né? Os juros estão fazendo esse movimento agora. Quando esses juros chegarem a um patamar aqui, que pode ser agora em 2025, pode ser em 2026, vai depender de alguns fatores, aqui é uma hora para a gente ficar de olho e, se for o caso, travar juros, para que quando esses juros volte a cair, você continue com rentabilidade alta nos seus ativos. Porque juros não sobe para sempre, não cai para sempre e não anda de lado para sempre. É uma gangorra que fica oscilando o tempo todo. Então, prestar atenção nessa questão dos juros, porque a partir do momento que juros aqui começarem a cair novamente, aí sim vai dar um espaço maior para a Bolsa de Valores, ações, fundos imobiliários de forma geral, voltarem a se valorizar. De curto ponto aqui específico é isso, né? Essa mudança de governo vai pressionar dólar para cima, vai pressionar juros para cima, vai pressionar inflação para cima. O cenário interno já estava ruim, agora o cenário externo vem para piorar, para ajudar a ficar mais ruim ainda. Resumindo, o governo precisa às pressas resolver essa questão fiscal, no mínimo enquadrar a relação de receitas e despesas. Enquanto ele ficar gastando mais do que arrecada, esse problema externo, que não deveria ser sentido, ele vai continuar a ser sentido e vai afetar diretamente a nossa mesa, o nosso dia a dia. Porque no aumento de inflação, o primeiro a sentir isso é o pobre, porque vai aumentar os preços dos alimentos e por aí vai, que consequentemente lá vai sofrer. O rico não se importa se aumentou 10, 20% o custo de mercado, porque o custo de mercado é muito pequeno, né, no total das finanças dele, mas pro pobre é diferente, com certeza vai sentir. Se esse vídeo aqui fez sentido para você, se você entender um pouco melhor em relação a algumas mudanças que vai acontecer, já pega esse vídeo, encaminha aí para algum amigo, algum conhecido para ele saber também. E se esse conteúdo você gostou e eventualmente ainda não está inscrito no YouTube, já aproveita, clica no botão se inscrever aqui e faz parte dos nossos membros. E não se esqueça, toda segunda-feira à noite eu faço um aulão Tira Dúvidas direto ao ponto. Estou ao vivo aqui com o pessoal tirando dúvidas. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.